Olá, se você provavelmente chegou até aqui é porque você já sabe que o plano de saúde e o SUS são obrigados, compelidos, a entregar as fórmulas especiais para crianças que possuem alergia à proteína do leite, a famosa APLV. Meu nome é Marina Silva Rodrigues, eu sou advogada há 15 anos, sou juíza leiga numa das varas dos juizados aqui de Salvador, do consumidor. Já fui assessora de diversas promotorias de justiça do consumidor, também aqui em Salvador, e sou auditora hoje do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia. Mas não é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Eu gostaria de conversar com vocês sobre a necessidade de os planos atenderem tanto a legislação como a jurisprudência, no sentido de entregar às crianças as fórmulas de que elas necessitam. E isso não depende se a criança é pobre ou não. A criança pode ser rica como for, o plano tem que continuar, é obrigado a custear o tratamento adequado que o médico indicar, inclusive as fórmulas substitutivas do leite. Mas é normal que surjam muitas dúvidas ao redor do tema. Primeiro é se isso é realmente verdade, ou por onde começar para obter a concessão dessas fórmulas, quais os documentos são necessários e quais fórmulas entram ou não, né, nesse fornecimento obrigatório. E é isso que eu quero esclarecer nessa pequena aula. Primeiro, por que o plano de saúde e o SUS podem ser obrigados a fornecer essas fórmulas? A gente primeiro tem que entender que essas fórmulas para a PLV não são vistas só como uma comidinha, né? Elas foram reconhecidas como uma tecnologia em saúde, elas são parte do próprio tratamento da alergia. Desde 2018, por meio da portaria 67 de 2018 do Ministério da Saúde, o SUS incorporou 3 fórmulas para crianças de 0 a 24 meses com a PLV. As primeiras são as fórmulas à base de soja, que é o Nansoja, o Aptamil Soja. Depois a gente tem as fórmulas extensamente hidrolisadas. Aí a gente tem como exemplo o Pregomin Pepti, o Pregomin Plus, o Aptamil Pepti, Altera, Nutramigen, entre outras. A gente também tem as fórmulas à base de aminoácidos, que é o Neocat, o Alfamino e o Puramino, entre outras. A própria Lei de Planos de Saúde, no artigo 10, parágrafo 10, diz que as tecnologias que a Conitec avalia positivamente e são incorporadas ao SUS devem ser incluídas no rol da ANS em até 60 dias. Portanto, há um descumprimento. Essa tecnologia já deveria ter sido incluída no rol, mas ainda não foi. O STJ, no caso envolvendo o Neocat, decidiu, mesmo não parecendo com o nome e o sobrenome no rol, o plano deve ser obrigado a fornecer a fórmula para a criança com a PLV grave exatamente até os 2 anos de idade, seguindo a recomendação da Conitec, essa portaria 67 de 2018. Ou seja, existe hoje um fundamento técnico, legal, jurisprudencial, que permite aos beneficiários exigir das operadoras o custeio dessas fórmulas, e isso também desonera o SUS. Por quê? Porque o SUS é financiado por todos nós. O próprio artigo 32 da Lei de Planos de Saúde autoriza ao SUS o ressarcimento pela operadora de saúde. Por exemplo, se ele custeia um procedimento para alguém que é beneficiário de plano de saúde, ele tem o direito ao ressarcimento. Se o plano nega e a criança acaba sendo atendida no SUS, a própria lei diz que o SUS pode mandar a conta para o plano depois. Ou seja, o Estado está bancando um tratamento que, na verdade, deveria estar sendo pago pela operadora de saúde. Um segundo aspecto muito importante é o que é necessário para a obtenção dessas fórmulas do plano de saúde. O primeiro documento e principal é o relatório médico, que haja ali uma prescrição da fórmula. Idealmente, constando o diagnóstico de APLV, o CID, se possível, além dos sintomas, as tentativas de utilização de outras fórmulas que não foram toleradas bem pela criança e a indicação clara, né, da fórmula especial de que ela necessita, além da quantidade por mês e o tempo de uso. Segundo, deve haver um pedido administrativo para o plano. Você deve fazer um pedido expresso ou pelo aplicativo, site, WhatsApp, ou presencialmente, se necessário, dependendo da sua operadora de plano de saúde. O ideal é que você guarde o protocolo e, se necessário, não hesite em enviar uma carta com aviso de recebimento para documentar. O plano ele deve fornecer uma negativa por escrito. A expectativa é de que haja uma negativa. A negativa deve ser por escrito, conforme a Resolução Normativa 623 de 2024, que entrou em vigor no ano de 2025. Então, o plano deve fornecer essa negativa de forma fundamentada, inclusive com a cláusula contratual que veda o fornecimento dessas fórmulas. Provavelmente ele vai justificar que não está no rol ou que não é um medicamento oncológico e está errado. Aí depois você vai lá e faz uma reclamação. Você pode fazer uma reclamação na Procon do seu estado, você pode fazer uma reclamação na Agência Nacional de Saúde e até mesmo no Ministério Público Estadual. Por último, há muitas dúvidas se no SUS, por exemplo, é possível fazer esse requerimento e como é que ele funciona. Vai depender muito da localidade, do local em que você está, porque o funcionamento vai modificar. Mas geralmente você preenche um formulário, é avaliado por um nutricionista ou pediatra, às vezes faz uma análise ali da renda familiar para organizar a fila e aí vai depender muito do trâmite do seu estado. A gente tem que lembrar que a saúde é um direito universal e se estiver havendo uma demora excessiva, ou então se houver um corte no fornecimento, se a quantidade fornecida for insuficiente,
é possível sim ajuizar uma ação preferencialmente contra União, Estado e município. Eles no litisconsórcio passivo, ou seja, como réus, pedindo para que eles forneçam de forma regular e em quantidade necessária a fórmula indicada para a criança. Quarto e último, como eu posso te ajudar na prática? Se você não sabe por onde começar, eu posso te orientar com informações, como exemplo, como pedir ao médico, né, que haja essa prescrição, como fazer o pedido administrativo de forma correta, um modelo, e o que não pode faltar, por exemplo, nessa reclamação da ANS ou na prescrição médica. Se você já tentou de tudo e mesmo assim o plano e o SUS, eles continuam negando, aí a gente pode avaliar se o caso, a necessidade de proposição de uma ação judicial para o fornecimento da fórmula, inclusive a indenização por danos morais e materiais. Se você quiser saber mais, se você precisa de um modelo ou tirar dúvidas, me manda um direct, um e-mail, um WhatsApp, que eu te respondo assim que eu conseguir.